Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada bíblica no livro que escreveu o autor aos Hebreus. Eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. E eu sei que o Espírito Santo vai ativar você para ouvir a voz da palavra de Deus em quaisquer momentos e situações de sua vida. Fica conectado. Eu vou agora compartilhar a parte 19 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus, parte 2. A fé que não retrocede, em Hebreus 11, 17 a 40. A fé praticada em tempos difíceis, os sacrifícios da fé, Hebreus 11, 17 a 22. O escritor aos Hebreus volta a sua atenção para a fé de Abraão, Isaque, Jacó e José, ou seja, pai, filho, neto e bisneto, evidenciando como a fé resplandece em tempos difíceis. Eu quero que você se lembre da submissão de Abraão, a percepção de Isaque, a antecipação de Jacó e a convicção de José. Ouça em primeiro lugar a submissão de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 11 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Hebreus 11, 17. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Hebreus 11, 18. Porque considerou que Deus era poderoso de natos, até para ressuscitá-lo dentre os mortos necros, de onde também figuradamente o recobrou. Hebreus 11, 19. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Abraão esperou por 25 anos o cumprimento da promessa. Isaque nasceu e com ele veio a confirmação de que Deus não falha. Agora Deus aparece a Abraão com seu mistério inescrutável e ordena que ele sacrifique seu filho amado, o herdeiro da promessa. Abraão não questiona a Deus, nem adia a obediência. Ele, Abraão, se dispôs a oferecer seu filho, Isaque, porque acreditava que Deus podia ressuscitá-lo. A confiança de Abraão em Deus era inabalável. A convicção de Abraão no cumprimento da promessa por meio de Isaque era imperturbável. Vale destacar que nesse tempo da história da teologia não havia sequer um registro de ressurreição. Mesmo assim, Abraão concluiu que era exatamente isso que aconteceria pela fé. Abraão tem plena certeza de que o Deus da promessa é vitorioso sobre a morte. Contra toda esperança, ele, Abraão, creu com esperança. Pela fé, você que está conectado ouvindo, precisa sacrificar o que é mais caro. Pela fé, você precisa aceitar o que não entende. Pela fé, você pode ter a garantia de que na provação, Deus sempre nos proporciona uma saída. Ouça em segundo lugar a percepção de Isaque, Hebreus 11, 20. Pela fé, igualmente Isaque,
abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Mesmo ao arrepio de sua vontade, Isaque abençoou Jacó e Esaú no final de sua vida acerca das coisas que ainda estavam por vir. Isaque queria mudar os planos de Deus, dando a bênção que Deus designara a Jacó para Esaú. Isaque sabia que Deus havia escolhido Jacó desde o nascimento. As Escrituras afirmam que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. O autor de Hebreus chama Esaú de impuro e profano. Deus não permitiu a Isaque dar a bênção de Jacó a Esaú. Assim, antes de morrer, Isaque abençoa seus filhos, cumprindo o propósito divino. O autor aos Hebreus está ocupado somente com a fé que Isaque ativou, quando abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Não é mencionado ao logro praticado por Rebeca, presumivelmente, porque o próprio Isaque reconheceu que a bênção que dera a Jacó não poderia ser anulada. Geralmente, quando as pessoas se aproximam do fim da vida, passam o tempo olhando para trás, porque nada enxergam adiante, mas Isaque estava olhando à frente. Sua mente se fixava nas coisas que ainda estavam por vir. Ouça em terceiro lugar, a antecipação de Jacó, Hebreus 11, 21. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. No final de sua vida, escorado em seu bordão, Jacob abençoou os filhos de José, apontando-lhes os horizontes futuros. Jacó tinha somente uns poucos momentos na terra, mas ainda olhava à frente. Deus era real e sua palavra era certa. O pai das tribos de Israel morreu na fé e deixou seu legado para futuras gerações. Em quarto lugar, a convicção de José, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hebreus 11, 22. José foi traído e humilhado por seus irmãos. José foi vendido como escravo para o Egito. José foi acusado falsamente durante muitos anos. José foi preso e esquecido na prisão, mas nunca perdeu a confiança em Deus. José tornou-se governador do Egito e salvador do mundo. Mesmo possuindo riquezas e honras, antes de morrer, José profetizou o êxodo dos filhos de Israel, dando ordens para que seus ossos fossem levados embora do Egito. Gênesis 50, 25. Quando o êxodo ocorreu, Moisés levou consigo os ossos de José. Êxodo 13, 19. A ordem de José para enterrar seus ossos em Canaã não foi um ato de nostalgia ou superstição, mas um ato de fé. Ele, José, falou profeticamente sobre o êxodo. Ele, José, cria que Deus cumpriria a sua palavra. José acalentou a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó e demonstrou sua própria confiança. Todos esses patriarcas viveram pela fé e morreram na fé. José não usou sua família, seu trabalho ou suas circunstâncias como uma desculpa para a descrença. Ele, José, sabia no que cria e em quem cria.
a linha dourada da promessa liga os patriarcas na fé que transcende as gerações. Como está sua fé e família? Ouça nesse momento a fé demonstrada por Moisés no Êxodo, a vitória da fé. Hebreus 11, 23 a 29. O escritor aos Hebreus passa dos patriarcas para o tempo do Êxodo, trazendo lume à figura de Moisés, a personagem mais admirada e respeitada pelo povo de Israel. A fé vence o medo. A fé determina as decisões. A fé direciona a vida. A fé reconhece o livramento e, ainda mais, a fé vence as dificuldades. Vou compartilhar 5 verdades teológicas. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, a fé vence o medo. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Numa época em que não se havia futuro para os meninos hebreus, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, viam as coisas de forma diferente e olhavam adiante. Moisés nasceu num tempo de opressão política. Os anos se passaram. O povo de Israel se multiplicou na terra do Egito e o faraó se levantou e passou a tratar o povo de Israel com tirania e crueldade. As crianças nasciam para a morte. As crianças eram devoradas pelas espadas dos soldados ou lançados no Nilo. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não aceitaram a decretação da morte do filho. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não se intimidaram com as ameaças do rei. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, traçaram um plano para poupar a vida de Moisés, e esse filho foi levantado por Deus para ser o libertador do seu povo. Em segundo lugar, a fé determina as decisões. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado Riós da filha de Faraó. Hebreus 11, 24. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 25. Porquanto considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 26. A fé de seus pais tornou-se sua por experiência. Moisés recusou ser filho da filha de Faraó. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus e abandonou o Egito. Numa época em que não havia futuro fora da corte real no Egito, Moisés via as coisas de forma diferente. Moisés via que ao longo prazo o futuro estava com o povo de Deus e o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias. Moisés buscou seus objetivos espirituais, ainda que essa busca tenha resultado em desdém, escárnio, insulto e desgraça. Moisés escolheu ir da abundância para a pobreza. Moisés preferiu a trajetória do sofrimento com o povo de Deus às glórias do Egito. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios. Moisés considerou o opróbrio de Cristos por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a fé direciona a visão. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Uma fé inabalável precisa ser edificada sob convicções inabaláveis. No tempo de provas, de nada adiantam as convicções alheias. A primeira pedra angular da sua fé é ter uma experiência pessoal com Deus. A segunda pedra angular da sua fé é olhar para a recompensa final e não para a imediata. Quero que se lembre disso. A fé é a capacidade de olhar para o presente à luz da eternidade. Moisés deixou para trás as riquezas, o conforto, o poder e todas as vantagens do Egito. Mesmo sendo alvo da cólera do rei, Moisés saiu do Egito e permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Os olhos de Moisés estavam em Deus. O Deus invisível era mais real para Moisés do que o ditador de uma superpotência terrena, e ele, Moisés, não demonstrou medo quando teve de confrontar esse ditador com a exigência de que os hebreus fossem libertados da escravidão. Homens e mulheres comuns baseiam os pensamentos quanto ao futuro naquilo que enxergam, esperam ou planejam e naquilo que as pessoas comuns acham plausíveis ou factível. Não são assim os cristãos. Todos os seus pensamentos quanto ao futuro são regulados pelas promessas de Deus. Eles, os cristãos, veem tudo à luz do que ensina a palavra de Deus. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Ouça, em quarto lugar, a fé reconhece o nosso livramento. Hebreus 11, 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Hebreus 11, 28. A Bíblia diz, eu acredito, Deus ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa e este instruiu o povo a sacrificar o cordeiro e aspergir seu sangue nos batentes das portas para que o exterminador não matasse os primogênitos. Os primogênitos de Israel foram libertados da morte pelo sangue do cordeiro. A festa da Páscoa se tornou o memorial da ceia do Senhor. O cordeiro pascal no Novo Testamento era Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que deu sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, a si mesmo se deu um resgate por todos. Os primogênitos hebreus não foram salvos porque eram melhores do que os primogênitos egípcios. Eles foram salvos pelo sangue. Em quinto lugar, a fé vence as nossas dificuldades. Hebreus 11, 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho
como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de tudo. Hebreus 11, 29. Logo que saíram do Egito, o faraó e seus exércitos encurralaram o povo de Israel entre o mar e as montanhas. Eles estavam num beco sem saída. Porém Moisés clamou a Deus, que lhes abriu um caminho no meio do mar, e eles passaram salvos e seguros. A fé não morre diante das dificuldades. A fé avança mesmo quando temos o mar à nossa frente, os exércitos inimigos às nossas costas. E agora eu quero que você preste bastante atenção e foque sua atenção à fé praticada na terra prometida. A conquista da fé, Hebreus 11, 30 e 31. O autor aos Hebreus passa do Êxodo à conquista da terra prometida de Moisés a Josué. Dois fatos são mencionados nessa teologia. É, em primeiro lugar, a fé que derruba as muralhas. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus 11, 30. As muralhas inexpugnáveis de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, ruíram pela fé. Essa é a fé da conquista, a fé que desconhece impossibilidades. A fé inabalável abala as estruturas mais sólidas da terra. A fé nas promessas de Deus ergue o brado de vitória e vê o impossível acontecer. Cercar Jericó durante 7 dias exigia uma alta qualidade de fé coletiva, porque parecia completamente fútil aos espectadores pagãos que não tinham ideia alguma daquilo que Deus poderia fazer no seu poder. A fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece ser impossível. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a fé que recebe a salvação. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, porque acolheu com paz os espias. Hebreus 11, 31. O caminho da fé não apenas deve ser aberto para Israel, mas para todo o mundo. Raabe é gentia, pagã e prostituta, mas põe sua confiança em Deus e é salva com sua família. Seu nome aparece na galeria dos heróis da fé e refúgio na linhagem do Messias, Christos. Não existe prova mais clara da salvação pela fé do que esse acontecimento que assinala que a salvação é ainda mais para os gentios. Raabe, posteriormente, se casou com Salmão e deu à luz a Boaz, que se casou com Ruth. O filho desta, Obed, foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Segundo Calvino, segue desse fato que aqueles a quem pertence a mais elevada excelência são de nenhum valor aos olhos de Deus, a não ser quando avaliados pelo prima da fé, e em contrapartida, aqueles que dificilmente teriam lugar entre os incrédulos e os pagãos são adotados na companhia dos anjos. Quero que se lembre disso. Ouça nesse momento as proezas da fé, o preço da recompensa da fé. Hebreus 11, 32 a 40. O autor aos Hebreus encerra esse glorioso capítulo da fé,
tratando de 3 verdades teológicas que agora vou expor. Em primeiro lugar, a fé que experimenta o livramento sobrenatural de Deus. Hebreus 11, 32 a 35. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus 11, 32. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Hebreus 11, 33. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 34. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Hebreus 11, 35. Depois de fazer um passeio por vários juízes de Israel, mencionando ainda Davi e Samuel, bem como vários profetas, o autor aos Hebreus destaca como esses homens de fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, tirando força da fraqueza, fazendo-se poderosos em guerra e pondo em fuga exércitos. Ele, o autor aos Hebreus, menciona ainda como mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa é uma descrição de uma fé que contempla os milagres, triunfa nas aflições e vê as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus, trazendo poderoso livramento ao seu povo. Pense nisso. Esse texto, em 3 jogos de tríades, cada um assinalando um progresso dentro de si próprio e na sucessão dos grupos em direção àquilo que é mais pessoal. O primeiro trio descreve os amplos resultados que os crentes obtiveram. Primeiro, vitória material, subjugaram reinos. Segundo, êxito moral no governo, praticaram a justiça. Terceiro, recompensa espiritual, obtiveram promessas. O segundo trio observa formas de libertação pessoal. Primeiro, de animais ferozes, fechar a boca de leões. Segundo, de poderes naturais, extinguiram a violência do fogo. Terceiro, da tirania humana, escaparam ao fio da espada. O terceiro trio assinala a consecução de dons pessoais. Primeiro, a origem da força. Da fraqueza tiraram forças. Segundo, o exercício da força. Fizeram-se poderosos em guerra. Terceiro, o triunfo da força. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Com 300 homens, Gideão venceu os midianitas. Baraque, sob a inspiração de Débora, reuniu 10.000 jovens e derrotou os terríveis superiores exércitos de Cícera e seus 900 carros de ferro. Sansão lutou sozinho e desbaratou os filisteus,
vencendo-os em sua vida, em sua morte. Jefté, filho legítimo, odiado pelos seus irmãos, escorraçado de casa, deserdado pela fé, se tornou um valente e libertou seu povo das mãos dos amonitas. Davi venceu um urso, um leão, um gigante e exércitos inimigos. Samuel foi fiel a Deus no meio de uma geração que caminhava galopantemente para a apostasia. Daniel viu Deus fechando a boca de leões. Mesaque, Sadraque e Abednego viram Deus extinguindo a violência do fogo. Elias escapou à ameaça de morte pelas mãos ímpias de Jezabel. Ezequias, da fraqueza, tirou forças, vencendo o poderoso exército de Rabizaque. Eliseu afugentou os exércitos sírios. A viúva de Sarepta e a mulher de Sinem receberam pela fé a ressurreição de seus mortos. Todos estes experimentaram milagres pela fé e viram o livramento de Deus. A fé demonstrada pelos crentes do passado era uma reprovação à instabilidade espiritual de alguns crentes do presente. Você consegue agora imaginar um tribunal armado diante dos destinatários dessa carta aos hebreus que estavam sendo tentados a abandonar sua fé em Cristo Jesus, o Messias, convocando os heróis da fé para testemunhar diante deles? É como se dissesse: Abel, apresente-se diante do tribunal e diga aos meus leitores como a fé o ajudou a vencer. Noé, venha testificar quanto ao poder da fé na sua vida. Abraão, os meus leitores lhe tributam grande veneração. Diga-lhes qual foi o segredo de sua vida extraordinária. Moisés, meus leitores estimam seu nome acima de qualquer outro ancestral. Queira contar-lhe como a fé foi a força que o capacitou a realizar aquela obra sobre-humana em face de dificuldades insuperáveis. E seguindo aquela relação aparecem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O autor aos Hebreus deixa que esses antigos heróis testifiquem na presença dos leitores da epístola sobre o poder transcendente da fé. Gostou? Em segundo lugar, a fé que suporta o sofrimento atroz e o martírio sem vacilar. Hebreus 11, versículo 35 a 38. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Hebreus 11, 35. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Hebreus 11, 36. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos. Hebreus 11, 37. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos
centímetros da terra. Hebreus 11, 38. Depois de destacar que alguns vivem pela fé, o autor aos Hebreus registra que outros morrem pela fé. No versículo 34, ele diz: pela fé escaparam do fio da espada, e no versículo 37, pela fé morreram pela espada. Pela fé alguns escapam, pela fé alguns morrem. Deus livra um da morte pela fé e leva outros mediante a morte pela fé. As pessoas que receberam milagres não tiveram mais fé, nem foram mais piedosas do que aqueles que foram torturados e morreram pela fé. Os dois grupos estão na mesma galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus passa a descrever como alguns são torturados pela fé, outros são escarnecidos e açoitados, suportando algemas e prisões pela fé. Há outros que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andando como peregrinos pelos montes, covas e antros da terra, são grandes aos olhos de Deus. Esses mártires da fé, humilhados na terra e considerados indignos de viver, são reconhecidos nos céus, a pátria celestial, pessoas das quais o mundo não era digno. Os homens do mundo, a despeito das suas posses e da sua posição, são tão inferiores que são dignos de ser comparados com os homens de fé. É digno de nota que todos os apóstolos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foram mortos e mortos por viés do martírio. O único que não foi martirizado foi o apóstolo João, e mesmo assim, na velhice, ele foi banido para a ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. A fé nem sempre nos livra do sofrimento. A fé nem sempre nos poupa da morte. A fé, porém, sempre honra a Deus, e Deus sempre honra os que vivem e morrem pela fé. Ou, em terceiro lugar, a fé que espera a concretização da promessa. Hebreus 11, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, se nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 40. Depois de fazer uma peregrinação pela história da redenção em sua teologia e mencionar os grandes heróis da fé, o autor aos Hebreus diz que essas pessoas, embora tenham obtido bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viram o Messias, Christos, não fizeram parte da nova aliança, não entraram na gloriosa cidade que estavam buscando. Na verdade, nunca tiveram em mãos nenhuma das coisas que haviam firmado o coração. Precisaram aguardar-nos para que juntos pudéssemos então desfrutar com eles a bem-aventurança eterna. Há aqui um forte elemento de solidariedade por trás dessa ideia. Os fiéis da antiga e da nova aliança estão lado a lado. No momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, voltar em glória, os mortos ressuscitarão
e receberão um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, todos nós que estamos em Cristo entraremos na glória, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Eles serão aperfeiçoados juntamente conosco e juntos entraremos no reino celestial, porque Deus tem somente um povo, um rebanho, uma família, uma igreja. O propósito de Deus, então, é reunir todas as coisas sobre um só cabeça ao mesmo tempo. Seu propósito é reunir um povo de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, uma nova nação eleita, a igreja dos primogênitos. Isso não lhe foi permitido porque tinham de esperar por nós. Aqueles tempos do Antigo Testamento não eram superiores aos tempos atuais, como parece que pensavam os leitores da carta aos Hebreus. Eram inferiores. Não era a vontade de Deus que entrasse em tudo que ansiavam possuir e que nós, crentes neotestamentários, então aparecêssemos como uma espécie de apêndice, como filho de Deus de segunda classe. Temos visto aquilo que eles não viram, mas nenhum de nós, quer crentes do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, chegou a ver a cidade prometida. Entraremos nela juntos, ao mesmo tempo, sem que ninguém entre antes dos outros. Os crentes do Antigo Testamento tinham seu coração fixo nos céus, a pátria celestial, do mesmo sentido. Ali chegaremos de mão dadas. Portanto, o que é necessário não é uma volta às cerimônias e rituais do Antigo Testamento, como pensavam os leitores originais, e sim que tenhamos fé autêntica. Somente pessoas de fé estarão nos céus, a pátria celestial. Gostou do significado e conteúdo do livro de Hebreus, capítulo 11? Espero que sim. Entregue sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você ainda tem oportunidade.